A inteligência artificial está transformando o nosso mundo, né? Da medicina até a indústria, está em todo lugar. Mas conforme ela fica mais poderosa, surge uma pergunta que não quer calar. A gente realmente entende como ela toma as decisões dela? É isso que a gente vai explorar agora. Pois é, essa frase do cientista Miguel Nicoleles resume o problema perfeitamente. O grande desafio da IA hoje em dia é que ela é opaca. A gente chama isso de problema da caixa preta. Funciona assim. Em um modelo de caixa preta, os dados entram de um lado, uma resposta sai do outro, mas o que acontece ali no meio é um completo mistério. E isso, olha, não é só uma curiosidade técnica, não. É um problema com consequências bem reais que afetam a vida de todo mundo. E esses perigos são bem sérios. A gente já viu sistemas que aprendem com dados do mundo real e acabam sem querer amplificando preconceitos que já existem. Isso leva a resultados injustos em áreas como análise de crédito ou até diagnóstico médico. Pensa bem, sem transparência, como é que a gente audita essas decisões? Como corrige os erros? No fim das contas, sem transparência, a confiança, que é a base de tudo, simplesmente desmorona. Mas felizmente a história não acaba aí. O campo da IA está evoluindo. A gente está saindo de sistemas que só fazem previsões para sistemas que também explicam o porquê por trás delas. E é aqui que entram duas grandes inovações. A primeira solução é o que a gente chama de IA explicável, ou XI. A mudança aqui parece simples, mas é gigantesca. A gente adiciona uma camada essencial no processo, a explicação. Então não recebemos só a resposta, mas também os motivos que levaram a ela. E nossa, isso muda tudo. Com a Shai, a gente consegue olhar dentro do modelo e ver exatamente quais dados influenciaram uma decisão. Isso permite encontrar e corrigir padrões ruins, garantir que os sistemas sejam justos e, o mais importante, construir uma tecnologia em que as pessoas possam confiar de verdade, porque ela se torna auditável. Mas a transparência vai ainda mais fundo. Não adianta só saber quais fatores influenciaram uma decisão. A gente precisa entender o porquê. Isso leva a gente de um conceito chamado correlação para outro, a causalidade. Então, o ponto crucial é este. A IA tradicional é mestre em encontrar correlações. Ela consegue ver, por exemplo, que as vendas de sorvete e o uso de protetor solar aumentam na mesma época. Mas uma coisa não causa a outra, né? As duas são causadas pelo verão. São só padrões nos dados. E padrões não são o mesmo que causas. É aquela velha história. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma é a causa da outra. O canto do galo não faz o sol nascer. Confundir correlação com causalidade leva a gente a conclusões erradas e, claro, a decisões bem ruins. A resposta para esse dilema é a IA causal. É um campo que busca ensinar as máquinas a pensar mais como cientistas, sabe? Focando nas relações de causa e efeito para entender o que realmente está por trás dos resultados. A IA causal funciona basicamente respondendo a 3 perguntas. Ela não só observa os padrões, como também simula o que aconteceria se a gente interferisse no sistema e até imagina cenários alternativos. É a diferença entre saber que as ruas estão molhadas e saber se foi a chuva ou um caminhão de limpeza que passou. E essa busca por uma IA mais transparente e inteligente não é só papo de laboratório, não. Já está mudando o mundo real, criando novas leis e, acredite se quiser, novas profissões. Um ótimo exemplo disso é a Lei de IA da União Europeia. Em vez de criar uma regra só para tudo, ela classifica os sistemas de IA com base no risco que eles oferecem. Isso significa que sistemas de alto risco, como os usados pela polícia, por exemplo, vão ter exigências de transparência e explicabilidade super rigorosas. E sobre os empregos? Aquela pergunta de $1 milhão. Bom, dados do Fórum Econômico Mundial mostram um cenário bem interessante. Apesar de a automação eliminar algumas funções, a IA deve criar um saldo positivo de 78 milhões de novos empregos. E muitas dessas novas profissões são focadas exatamente em garantir o uso responsável da IA. Estão surgindo carreiras como auditor de algoritmos e estrategista de privacidade. Basicamente, pessoas especializadas em governar a tecnologia e garantir que ela esteja alinhada com os nossos objetivos. Então, o que tudo isso quer dizer no final das contas? Que estamos vendo uma mudança fundamental no rumo da IA. O foco não é mais só construir modelos mais e mais potentes, mas sim construir modelos que a gente possa entender e confiar. O objetivo final é claro. A gente quer uma IA que amplifique a nossa inteligência, e não que a substitua ou a torne um mistério. Uma tecnologia que seja uma parceira transparente no nosso progresso. Isso tudo nos deixa com uma questão fundamental para pensar. Construir uma IA mais inteligente é um desafio técnico, sem dúvida. Mas garantir que ela também se torne mais sábia,
mais justa, transparente e realmente boa para a humanidade, esse sim é o desafio que vai definir a nossa geração.